Deus, muito obrigado, Pai, por esse amor que nos constrange, Pai. Que o Senhor possa estar nos acompanhando nesses dias, que nós possamos ter a paz que só vem de Ti. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs e aqueles que nos assistem nesse momento. Nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus esteja presente no seu coração, ainda nesses dias em que nós estamos em um contexto de isolamento social. Nós desejamos que esta seja uma semana abençoada para a sua vida, no contexto da Semana da Páscoa, Semana da Paixão. E nós queremos convidar você para abrir a palavra do Senhor e acompanhar conosco a leitura que faremos em Marcos, capítulo de número 11, versículos 1 ao 11. Marcos 11, 1 ao 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe ao meditarmos na sua palavra. Querido Deus, a tua palavra é maravilhosa e ela alimenta o nosso coração. E nesse momento a minha oração é que o teu Espírito que habita em nós, que habita em mim, na vida de cada um dos que nos assistem, ó Pai, em nome de Jesus, que este mesmo Espírito nos dê uma mente e um coração cativos da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, embora nós estejamos num contexto de isolamento social nesses dias, nós estamos diante de um texto que nos faz pensar num grande ajuntamento. É uma festa, é uma semana de festa, é uma semana de celebração, é uma semana que Jerusalém está muito longe de experimentar daquilo que nós estamos experimentando hoje nesse isolamento social. Porque naquele período, naqueles dias, Jerusalém estava movimentadíssima, era a semana que antecedia a celebração da Páscoa dos judeus, vinham pessoas de todas as partes para Jerusalém, Jerusalém ficava repleta de pessoas vindas de toda parte para esta celebração, mas aquela celebração da Páscoa, naquela semana, seria distinta de todas as demais até então celebradas e nenhuma se compararia àquela celebração daquela semana, porque naquela semana Jesus estaria cumprindo o seu ministério, a sua missão terrena entre nós e caminhando até a cruz e passando pela morte, passando pela ressurreição, triunfando sobre a morte, cumprindo cabalmente o seu ministério terreno aqui entre nós. Aqui nós temos a entrada de Jesus ali em Jerusalém, o texto que é chamado de entrada triunfal de Jesus.
Marcos relata este episódio, este fato histórico, mas também todos os outros evangelistas, Mateus, Lucas e João. Tamanha importância desse momento. Jesus está entrando em Jerusalém, num domingo como este. E verdadeiramente nós olhamos para o contexto e vemos esta grande movimentação. Veja o contexto próximo, nós temos Jesus saindo de Jericó, ele está passando pelo caminho ali, subindo em direção a Jerusalém. Ele passa por um cego, o cego Bartimeu, né? Esse cego grita e clama pelo Senhor, ele percebe que é Jesus passando por ali e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas tentaram fazê-lo ficar quieto, calado, mas quanto mais tentavam impedi-lo, ele mais clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus manda chamá-lo, e as pessoas dizem para ele, os discípulos: olha, tem bom ânimo porque ele te chama. Ele levantou-se, jogou a sua capa para o chão e de um salto foi ter com Jesus. E a pergunta que foi feita a ele no versículo de número 51 do capítulo 10, que quereis que eu te faça? Ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. E Jesus então disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente aquele cego passou a enxergar novamente e seguia Jesus estrada fora. Essa multidão que está aqui próxima a Jesus, os discípulos, e a multidão que vai se aglomerando na entrada de Jerusalém, é marcada por esse povo que viu os milagres, os feitos do Senhor, por esses que foram curados e transformados e estavam ali vendo algo que era extraordinário, lindo de se ver. O Messias esperado entrava em Jerusalém. E eu queria compartilhar esse texto e ver nesse texto algumas lições para a nossa vida, extrair dele alguns desafios para nós, para a nossa meditação nesta oportunidade. Aprender com essa entrada de Jesus em Jerusalém e o que ali acontece. Primeiro desafio que eu quero trazer para nós nesta noite, baseado neste acontecimento, neste fato histórico, é o desafio de estarmos sempre prontos a servir naquilo que podemos e com aquilo que nós temos. É interessante observar o texto, queridos, que quando Jesus está ali no capítulo de número 11, versículo de número 1, diz que eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia. O texto menciona também o Monte das Oliveiras, mas é interessante olhar para esse contexto de Betânia. Betânia é aquela cidade onde Jesus tinha prazer em estar, na casa de Marta e Maria. Betânia é aquela cidade em que toda a população tomou conhecimento recentemente do milagre que Jesus havia realizado, trazendo Lázaro de volta à vida. Betânia é o local em que, alguns dias após essa entrada triunfal, Jesus vai estar na casa de Simeão e vai ser ali abençoado com uma mulher que chega ali e vai ungí-lo. Olha que coisa linda! Betânia é um lugar especial, mas a população tem conhecimento de quem é Jesus. E é dali de Betânia, certamente, pelo que nós vemos no texto, que são tomadas as providências. Jesus ordena a 2 de seus discípulos que fossem até aquela aldeia ali mais próxima, chegando já a Jerusalém, e pudessem pegar ali um jumentinho, cria de jumenta, no qual nenhum outro homem havia montado ainda, e pudesse trazê-lo para que Jesus então entrasse em Jerusalém. Há alguns que olham aquela situação, quando os discípulos chegam no lugar certo, na hora certa, na casa certa, para pegar aquele jumentinho. Alguns questionam: o que vocês estão fazendo pegando esse jumentinho? E logo que os discípulos disseram aquilo que Jesus havia lhes orientado para dizer, o Senhor precisa dele, e explicaram o que estava acontecendo, o jumentinho foi colocado à disposição para o cumprimento dos propósitos de Deus. Queridos, um desafio grande que nós temos em nossa vida é colocarmos à disposição do Senhor aquilo que nós temos para cumprimento dos propósitos de Deus.
seja alguém de coração aberto, seja alguém de coração sensível ao que Deus está fazendo, ao que Deus está realizando e diga: Senhor, o que eu sou, o que eu tenho, eu coloco à disposição do Senhor para o cumprimento dos propósitos do Senhor. Aquele dono daquele jumentinho não se opôs a ser uma resposta à necessidade do Senhor naquele momento de cumprimento dos propósitos de Deus. Muito bem. Outra verdade que queremos destacar nesse texto, ou podemos dizer um grande desafio, é que aqui nós temos o cumprimento da profecia de Zacarias. E aí vem um segundo desafio para nós, é o desafio de confiarmos no cumprimento da palavra de Deus. Em cada detalhe, cada profecia dada na palavra de Deus se cumpre cabalmente, no tempo certo, no tempo predeterminado por Deus. E aqui Marcos tem o cuidado de registrar como tudo acontece em cumprimento à profecia de Zacarias 9:9, quando o profeta diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Aqui nós temos o cumprimento desta profecia. Tudo como foi proclamado, como foi anunciado anteriormente. Jesus está montando no jumentinho, entrando em Jerusalém, sendo aclamado por toda aquela multidão. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eu quero te dizer que há um grande desafio nesse fato para a nossa vida. Aprenda a confiar no cumprimento da palavra de Deus. Nós vivemos dias em que profecias estão se cumprindo. Covid-19 é um dos sinais daquilo que foi o anúncio de Jesus no sermão profético. Viriam sinais sobre a terra que antecederiam a volta dele. Este é um dos sinais que estão marcando o nosso tempo e a nossa época, sinalizando aquilo que é a soberania de Deus na história. Creia no cumprimento de cada promessa da palavra de Deus. A palavra de Deus anunciou o Antigo Testamento todinho, o nascimento, a vinda de Cristo, o ministério de Cristo, sua vida, seu ministério, sua obra, sua morte na cruz, sua ressurreição. Tudo que foi anunciado se cumpriu. E ainda há uma esperança e uma promessa a se cumprir, que é a volta gloriosa de Jesus Cristo. Tudo está se cumprindo no seu devido tempo. Assim como a profecia de Zacarias quanto à entrada dele, triunfante em Jerusalém, se cumpriu, também todas as demais profecias estão se cumprindo. Desafio: creia no cumprimento da palavra de Deus. Como está escrito no livro de Josué, quanto às promessas que Deus fez para o povo no passado, Josué capítulo 21, versículo 45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Todas as promessas, todas as profecias, cada palavra da parte do Senhor registrada nas Escrituras se cumpre cabalmente sobre a face da terra. Outro desafio que temos aqui nesse texto e podemos extrair para a nossa vida é o desafio que nos leva a perceber a fragilidade do nosso coração. O desafio de avaliar as fragilidades do nosso coração. Porque nós olhamos para uma multidão eufórica, eram pessoas que foram curadas, libertas, restauradas, cegos outrora, paralíticos, endemoniados, mudos, pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus e que estavam no meio daquela multidão aclamando porque reconhece a Jesus montado naquele jumentinho, entrando em Jerusalém. Esse é o Messias, não há outro, não há como se equivocar, esse é o Messias esperado, a promessa está se cumprindo. E essa multidão, somada a todos aqueles que vieram de fora, estavam ali naquele misto de pessoas, entrando em Jerusalém, outros que estavam ali já em Jerusalém, o que está acontecendo, que multidão é essa, o que se passa? Queridos,
Mas é interessante observar que esse ato da multidão clamando Hosana, Hosana, que significa salva-nos agora, Senhor, salva-nos. Há uma grande expectativa e essa multidão bastante equivocada, porque muitos deles estavam verdadeiramente, se por que não dizer em sua quase totalidade, aclamando a um rei que eles esperavam fosse um rei libertador, um rei com uma ação política econômica que pudesse trazer ao povo judeu a libertação daquele domínio do Império Romano e, enfim, aquela expectativa era muito grande. Havia equívocos na compreensão do coração daquele povo em relação a quem é esse que entra em Jerusalém, que rei é esse, que reino é esse. E muitas vezes nós também precisamos avaliar o nosso coração e perceber que nós somos frágeis na nossa compreensão em muitas coisas, queridos. Precisamos avaliar a fragilidade do nosso coração e reconhecer que se nós não nos pautarmos na palavra, se nós não firmarmos bem a nossa fé na palavra de Deus e as nossas doutrinas pautadas na palavra do Senhor, nós podemos nos equivocar em muitos momentos. E ainda que estejamos tão alicerçados em nossa fé e em nossa compreensão da pessoa de Deus, do cuidado de Deus, do propósito de Deus, da grandeza de Deus, ainda assim nós podemos nos equivocar, porque a atitude dessa multidão, dali a uma semana, denunciaria a fragilidade do coração humano. Aqueles que começaram a tirar suas roupas, jogar pelo caminho, apanharam plantas, folhas e foram fazendo um grande tapete, para que Jesus entrasse sendo aclamado. É fato que é um rei um tanto estranho, não é alguém que vem com todo o poder, soberania, glória e força montado num cavalo extraordinário, não. É alguém montado num jumentinho, humilde, sem coroa, sem cetro, nada, mas declarado rei. Mas essa mesma multidão, daqui a alguns dias, fará parte daquela multidão que estará optando por Barrabás e crucificando a Jesus e gritando em alto e bom som: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Queridos, precisamos perceber que essa atitude denuncia a fragilidade do coração humano. Ora, nesta semana da Páscoa, Pedro perceberia a fragilidade do seu coração. Pedro diria ao Senhor: Senhor, ainda que eu tenha que morrer, eu vou dar a vida pelo Senhor, jamais vou te negar. Pedro, você vai me negar. Senhor, de forma alguma. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro subestimou a palavra de Jesus. Cuidado com a fragilidade do teu coração, para que hoje você esteja afirmando uma fé convicta em Cristo e amanhã você permaneça com esta convicção. Em nome de Jesus, há um desafio de avaliarmos a fragilidade do nosso coração. Mas por fim, um último desafio, que é o desafio de experimentar do amor de Cristo. Experimentar do amor de Cristo em nossas vidas. Verdadeiramente a entrada de Jesus aqui em Jerusalém, nesse domingo, anuncia o amor de Jesus e o firme propósito de cumprir a sua missão até o momento final na cruz. Ele está disposto às últimas consequências, ele não abre mão de fazer a vontade do Pai e caminhar e se entregar e ir até a cruz por amor à tua vida, por amor à minha vida, por amor à sua igreja, por amor a todos aqueles a quem o Pai vem a confirmar em cada coração esta segurança do amor de Deus. Queridos, é em Jesus que nós percebemos nessa caminhada aqui a declaração clara de alguém que deseja fazer a vontade do Pai até o último instante. Na semana da paixão, Jesus vai passar por momentos difíceis. Ele sabia disso. Ele entra em Jerusalém,
ele chora por Jerusalém, ele sabe do que se passa em Jerusalém, ele vai direto ao templo, ele está chegando no templo, diz o versículo de número 52, que chegou ali no domingo, observou todas as coisas, já era tarde e nada fez, mas na segunda-feira pela manhã ele já está de volta ali no templo e ele purifica o templo e ele faz toda uma ação, realiza toda uma ação ali, expulsando todos aqueles que fizeram do templo um lugar que não era mais o lugar de oração, a casa de oração, a casa do Pai, como ele mesmo diz. Ele sabia que estaria ali confrontando a religião judaica, ele estaria entrando ali, passaria por condição de ser negado, de ser traído, de ser julgado, de ser condenado, maltratado, sofreria as consequências, passaria por julgamento, condenação, morte de cruz. Mas ao terceiro dia, no domingo pela manhã, estaria ressurgindo dos mortos e triunfando sobre a morte. Jesus pagou um alto preço por amor à minha vida, por amor à sua vida. O reino que ele estabelece é o reino dos céus. O reino que ele estabelece é um reino espiritual, é um reino que impacta a tua vida, que impacta a minha vida. É um reino de justiça, é um reino de amor e é um reino que prevalece aquilo que vem do céu para a terra. Jesus implantou o seu reino e naquela semana, quando entra em Jerusalém, ele revela esse firme propósito de ir até a cruz para cumprir o seu ministério cabalmente aqui na terra. Eu quero te desafiar nesta semana, que é esta semana de preparação para a Páscoa, que é esta semana em que nós vamos refletindo sobre esta última semana do ministério de Jesus aqui na terra. Eu quero te desafiar a que você esteja cada vez mais se colocando em prontidão para servir com tudo que Deus tem te dado, com tudo aquilo que você tem, como fizeram aqueles donos daquele jumentinho. Tão simples assim. E dentro desse momento que estamos vivendo com o Covid-19 assustando a tantos, esta é uma lição que a humanidade tem aprendido. Servir um pouco mais, se desprender um pouco mais e ajudar e fazer pelo próximo algo mais. Disponha-se, confie na palavra do Senhor, porque ela está se cumprindo a cada dia sobre a face da terra. Não duvide, Deus está cumprindo a sua palavra o tempo todo. Cuide da fragilidade do seu coração, não se engane. Aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. Cuide do seu coração. E por fim, viva em resposta ao amor de Jesus, porque tudo que vamos lembrar, reafirmar nesta semana foi por amor a você, foi por amor a mim. E o que Deus mais deseja é que não só vivamos experimentando deste amor, desfrutando desse amor, mas também revelando este amor através de nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe, que seja uma semana de muita reflexão, de crescimento e amadurecimento espiritual para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.